Bom dia, amados irmãos, bom dia, queridos amigos. Então, gente, nós estaremos hoje trazendo o testemunho de nossa família, nosso casamento, nosso tempo junto, como irmão, como amigo, como cúmplice, como namorados. E o nosso desejo é que cada dia nós estaremos ao vivo dentro de um período de 30 minutos, tendo um tempo de oração. Principalmente hoje será um dia dedicado à família, a casamento. E hoje nós vamos dar o nosso testemunho e falar brevemente sobre princípios e valores para casamento, tá certo? Então, antes da gente começar, eu chamo Sanu, essa é minha esposa. Bom dia, então, meu nome é Samir, né? Esse é meu marido. E nós, como ele já falou, nós estamos aqui, né, hoje para falar um pouquinho sobre família, casamento, né? E é isso aí, né? E contamos com a tua presença até o final do nosso tempo aqui junto. Vamos orar então, tá? Vamos orar. Senhor, nós queremos render-te graça, adoração, por mais um dia que o Senhor nos dá. Nós entregamos cada família em tuas mãos, de uma maneira muito especial, aqueles que estão iniciando a sua vida a dois, aqueles que estão passando por luta dentro do seu casamento, aqueles que estão passando realmente por situações que somente o Senhor tem resposta, porque sabemos que o Senhor é quem criou e perspectivou a família para o projeto humano, e nós cremos que é a melhor forma que o Senhor estabeleceu para podermos viver com uma sociedade estável. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa só, e nós temos testemunho da Tua graça, da Tua vontade, e nós pedimos que o Senhor possa usar nosso testemunho para edificar esses casais que virão assistir essa live aqui. Abençoa, Pai, este momento, no nome de Jesus. Amém. 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 Bem, então, gente, eu e a Sami, nós estamos juntos já há 23 anos de namoro até aqui. Como casado, podemos assim dizer, estamos juntos há 22 anos, né? Juntos e servindo a Deus. Nós estamos com 19 anos, fazendo 20 anos, né? Servindo a Deus também junto. Nós nos conhecemos desde a adolescência e começamos a nossa relação com muita luta. Na nossa cultura, nós tínhamos uma barreira muito grande quando a gente começou a namorar e a ficar junto, porque os pais dela ainda tinha aquela tradição na cabeça das pessoas de cultura diferente ou de raça diferente, não podia misturar com outra raça. Então os pais delas diziam que eu sou gabão e ela ser fogo, e aí nós não podíamos ficar juntos, mas já estava no plano de Deus. Eu e a Sami, nós temos muito para compartilhar e nós vamos aos poucos compartilhando essas coisas, e à medida que Deus também vai nos dar graça, né, para fazer isso. Mas hoje o que a gente quer deixar para vocês é que nós temos 3 filhos, nós temos o mesmo propósito de vida, temos assim o mesmo desejo, a mesma visão a nível de vida, e Deus, ao longo desses anos, tem a cada dia aperfeiçoado isso. Nós não somos um casal perfeitos, porém nós estamos a cada dia percebendo que Deus está trazendo melhoras e aperfeiçoando sim essa relação. Nós passamos por lutas, muitas lutas no nosso casamento, e nós queremos dizer para vocês que não existe lutas que separam o casal quando eles realmente temem a Deus e quando eles buscam a Deus. Nós passamos por crise, toda espécie de crise que você possa imaginar na vida de um casamento, todo tipo de coisa. Imagina qualquer coisa na sua cabeça e pensa assim, sim, nós já passamos por essas situações, sim, mas muito, muito, muito difícil. E eu posso te dizer que a nossa família, se você conversar com nossos filhos, você vai ficar impressionado com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus sobre a nossa casa. Os nossos filhos são totalmente apaixonados pelo Senhor, são apaixonados por nós como pais dele, e nós também somos apaixonados pelos nossos filhos.
e somos apaixonados um pelo outro, né? E a gente tem aprendido a cada dia a conhecer melhor um ao outro, a entender uma coisa. Eu entendi uma coisa que vou estar compartilhando com você daqui a pouco, que realmente a minha nação, a família é uma nação que Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade, né? E eu gosto de dizer que se você não entendeu ainda que você é um líder, se é casado, você precisa entender que você tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o maior de todos, de todo trabalho Deus nos deu como marido e como esposa, tá certo? Então é isso aí. Louvo a Deus pela mulher que Ele me deu, pela família que Ele me deu, apesar de momentos de lutas, apesar de momentos de muito sofrimento, mas como a Bíblia mesmo diz, e está certo, que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que foram chamados com propósito. E a gente entende o seguinte: no reino de Deus, os nossos males é uma forma que Deus usa, as coisas erradas que nos acontecem, elas servem de ferramenta, de instrumento para Deus realmente ser mais glorificado ainda, se nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. E nós podemos dizer para vocês que nós temos autoridade, nós podemos dizer para vocês que nós temos experiência, e nós podemos dizer para vocês que nós podemos, na graça e misericórdia de Deus, ajudar você sim nessa caminhada a dois aqui, tá? Então conte com a gente e nós estamos realmente estaremos toda segunda-feira trazendo assuntos voltados para casamento, principalmente de uma forma bem contextualizada para os dias de hoje, né? Como disse a Samia aqui, tá? A Samia vai falar aí. Então, como né, você mesmo falou, né, Sam? A gente já passou por muitas situações, né, daquelas que você imagina aí na sua cabeça, mas como ele mesmo falou, né, é a graça, né, graça de Deus sobre nossas vidas, né, sobre nosso casamento até hoje, sobre nossos filhos, e tudo que nós podemos dizer, nós estamos vivendo, aprendendo e desfrutando da graça e bondade de Deus no nosso casamento, cada dia, para prosseguir, né, até aquele dia qual o Senhor preparou para nos buscar, né? Beleza. Nós gostaríamos agora de compartilhar com vocês algo muito importante, tá? Como eu falei, nós vamos estar compartilhando com vocês sobre princípios e valores para o casamento. Uma coisa incrível que eu percebi, e você também certamente, se não percebeu, você vai perceber agora, assim que a gente vai estar comentando, é o seguinte: a Bíblia, ela começa e termina falando sobre casamento. A Bíblia começa e termina falando sobre casamento. Isso é incrível, é incrível, é incrível. Mais do que iniciar e terminar falando de casamento, uma coisa que é muito impactante é que Deus inaugura a criação da terra com o casamento. Deus inaugura o céu, a nossa entrada no céu será inaugurada com o casamento. Isso aqui mexeu comigo. E então uma coisa muito interessante, eu quero dar para você algumas chaves importantes para a família, para o casamento. A gente precisa entender que se nós queremos ser abençoados em toda a área da nossa vida, nós precisamos então aprender, descobrir na nossa vida o que Deus ama, o que Deus valoriza, qual é a coisa que Deus mais ama para você. Se você disser para mim igreja, vou te dizer não é igreja. Qual é a coisa que Deus mais ama para você? Você vai dizer para mim, não, Deus ama a terra que Ele criou. Não é terra. Você vai falar, não, é o céu. Também não é o céu. Deus ama a família. Na verdade, a igreja só veio ao plano da existência como nós conhecemos hoje por causa do pecado da família. Quando Adão e Eva pecaram, Deus então providenciou um meio para resgatar a igreja. Então, olha só, a igreja não é um fim, a igreja é um meio. Tá? A igreja é apenas um meio para alcançar um objetivo maior, para alcançar a família. Tá certo? Se a igreja não prioriza a família, se a igreja não valoriza a família, se a igreja não foca na família, a igreja ela perdeu foco. Se a igreja não está investindo na família, ela perdeu foco.
Na verdade, ir por todo mundo pregar o Evangelho é resgatar famílias. Todas as pessoas que você vai alcançar na terra, ele vem de família, porque Deus ama a família. Então, pega isso aí e aprenda esse princípio. Então, qual é o primeiro princípio para nós realmente termos uma vida abençoada? Presta atenção, não estou falando para ter um casamento abençoado. É claro que também aplica no casamento, mas estou falando um princípio para você ter uma vida abençoada. É você amar o que Deus ama, é você valorizar o que Deus valoriza, é você priorizar o que Deus prioriza. Deus ama a família, e se Deus ama a família, você precisa aprender a amar a família. Eu não estou falando de amar sua esposa, não estou falando de amar seu marido, não, estou falando de amar casamento em si, amar essa instituição. Eu creio que antes de nós casarmos, qualquer um de nós antes de casar, a primeira coisa que deve acontecer, o que devia acontecer em nós, o primeiro ensinamento, a primeira instrução que nós devíamos ter, na verdade, não é só antes de casar. Eu creio que seria o primeiro princípio de discipulado. Ensinar as pessoas que para elas serem bem-sucedidas, elas precisam amar a família. Você pode não ser casado, você pode ser solteiro, não é verdade? Mas você precisa aprender a amar a família. Amar a família, amar o casamento, amar essa instituição que Deus ama. Então, procurar com toda a sua vida, com toda a sua diligência, com todo o seu recurso, investir para que mais famílias sejam alcançadas, para que mais famílias sejam restauradas, porque na verdade a coroa e o brilho da sociedade está na família e está no casamento. Isso é muito incrível, né? Agora, a pergunta que talvez pode vir à sua mente é: como eu posso então amar a família uma vez que eu não sou casado? Como eu posso então amar esta instituição? Bem, eu creio que uma das coisas-chave em toda a área da nossa vida, se você quiser amar, se você quiser fazer qualquer coisa, você precisa entender a respeito desse assunto, você precisa conhecer a respeito desse assunto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que participar de tudo que é de família, palestras sobre família e tal. É bom que você participe para você entender mais sobre família. Agora, de uma forma muito, muito específica, na Bíblia, nós temos alguns manuais. Na Bíblia, apesar de toda a Bíblia ser a palavra de Deus e todo o princípio da Bíblia vai aplicar para a família de uma ou de outra forma, mas na Bíblia existem manuais certos que você pode encontrar princípios para a família. Eu quero aqui deixar isso para você. Por exemplo, se você quer saber sobre família, leia Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, aí você vai entender um pouco sobre família. Se você quer saber mais sobre família, leia Salmo capítulo 78, leia Salmo 101, leia Salmo 127, leia Salmo 128. Se você quer entender mais sobre família, por exemplo, o papel do pai, a questão de paternidade, a questão da mulher e tudo, leia também Provérbios, leia livro de Provérbios, leia sobre Cântico dos Cânticos, não é? O Cantar de Salomão. Você que tem alguma dificuldade na vida sexual e tem algum medo, alguma falta de liberdade, falta de paz em alguma prática dentro do seu casamento, leia Cantar de Salomão, porque Deus não nos deixou no escuro em relação a casamento, né? Então, esses livros que eu citei aqui, eles são manuais onde você vai encontrar realmente orientação clara, princípio claro sobre família, não é? Então, Deus criou a família. Agora, uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que jamais nós podemos tirar Deus do seu lugar dentro do casamento. Qual é o lugar de Deus no casamento? Deus, ele é o indicador da instrução do casamento. Deus é o indicador da instrução do casamento. Então, a gente precisa deixar Deus orientar o nosso casamento por meio da sua palavra. Bem, eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 4, que é para nós fecharmos esse momento aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 13, a primeira parte. Hebreus capítulo 13,
versículo 4, a primeira parte desse versículo, ele diz assim: honrem o casamento. Na Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje, ele vai dizer: respeitem o casamento. Ele vai dizer na NVI seguinte, ele vai dizer na NVI assim, que o casamento seja respeitado e os seus respectivos votos. Agora, preste bastante atenção nessa exortação da palavra de Deus. Esse texto aqui, ele está nos chamando para nós respeitarmos o casamento, a instituição criada por Deus e colocada aqui na terra, deixada aqui na terra. Ele não está falando necessariamente para os casados, mas também para os casados, mas é uma exortação para todo ser que vive sobre a face da terra. A ordem de Deus é que todo ser humano respeite o casamento. Olhe o casamento com um olhar de valor, de respeito, não é? E assim por diante. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o homem, ao entrar no casamento, eu preciso entender que existem princípios para esta instituição e eu só posso ser aceito por Deus, eu só posso ser bem-sucedido dentro desta relação quando eu entender que eu devo respeitar essa instituição. Eu devo respeitar essa instituição. A Sami, ela precisa entender a mesma coisa, ela precisa entender que ela deve respeitar essa instituição. E é importante entender uma coisa aqui, que respeitar o casamento não está falando do papel do marido e da esposa. Ele está falando do conhecimento da verdade que deve dominar o meu coração antes de entrar no casamento. E sabe, eu te garanto que se eu não tivesse entendido esse princípio, eu não estaria casado hoje. Se a Sami não tivesse entendido esse princípio, certamente ela também não estaria casada hoje. Então, o que nos mantém dentro do nosso casamento durante todo esse tempo que já falamos a você, há mais de 20 anos juntos, é exatamente por descobrirmos esse princípio, que independentemente da minha vontade, existe a vontade do casamento. E nós gostamos de dizer que existem três entidades quando a gente casa: a entidade do homem, né? A entidade da mulher e a entidade chamada casamento, né? Ou seja, existe a minha vontade, existe a vontade da Sami, existe a vontade da família, e a vontade da família do casamento, ele é que determina e molda o querer meu e o querer dela. Presta atenção, a vontade de Deus para o casamento é que vai determinar a minha escolha, a minha vontade, a escolha dela, a vontade dela. Quando nós entendemos isso e nós submetemos a esse princípio, nós estamos fazendo o quê? Honrando o casamento. Nós estamos respeitando o casamento, porque Deus criou o casamento para ser respeitado, para ser honrado. Se você não quiser respeitar o casamento, você não casa. Se você casou, você deve respeitar o casamento. Agora, se você casou e não quer respeitar o casamento, você vai ter problemas. Fala aí alguma coisa, irmão? Isso, é isso mesmo, né? O casamento é um projeto, né, que nasceu no coração de Deus, né? É um projeto do Senhor. Então, se tem a pessoa hoje que luta mais pelo casamento, não são somente os casais, né, que querem dar certo, mas a primeira pessoa é Deus, aquele que é o inventor do casamento, né, aquele que é o criador do casamento. Então, como você mesmo falou, né, se não quer respeitar o casamento, honrar o casamento, então melhor não casar, porque Deus criou o casamento com um propósito real, né? Propósito de dar certo e não de não dar certo. Então, isso aí. Então, obrigado por tirar esse seu tempo precioso para nos escutar. Esperamos que trouxemos alguma coisa para acrescentar na sua família, no seu casamento. A gente espera você na próxima segunda-feira. Vamos estar falando sobre casamento. Eu e a Sami estaremos aqui na próxima segunda-feira novamente com vocês, ao vivo, debatendo, discutindo assuntos sobre casamento. Compartilhe esse vídeo, comenta esse vídeo, porque nós vamos também postar ele no YouTube. Deixa ali o seu comentário e deixa também alguma coisa que você gostaria de, talvez, que nós compartilhássemos a respeito
do casamento, ou alguma pergunta, alguma dúvida, que será o maior prazer fazer isso, certo? Shalom, Deus te abençoe. Tchau, obrigada pela presença. Deus abençoe. Amém.